Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à casa de Abel Sebastião de Almeida, segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes da nossa irmã Sueli apresentar o seu estudo, Eliana vai fazer a leitura do texto de preparação. Os verdadeiros missionários, parte 1. Livro Palavras do Coração, Espírito Hermann, Psicografia Altivo Panfiro. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. É sempre útil recordarmos o papel dos verdadeiros missionários de Deus na Terra. Sabemos que esses seres se caracterizam pelo alto grau de conhecimento, pelo espírito de luta, pela capacidade de renúncia, pelo esforço permanente no bem. São eles também os inspiradores de atitudes, de gestos e pensamentos de todos aqueles que lhes ouvem as histórias e os conselhos. Igualmente são generosos e poderosos o bastante para continuarem a viver de forma etérea, depois de irem para o plano espiritual. Seus ideais são tão justos e tão corretos que, ditos décadas atrás, são perfeitamente atuais, décadas posteriores. É como se pressentissem um futuro na época em que viveram e pregassem para aquele futuro as verdades de sempre. Úteis, nunca deixam de agir em favor dos semelhantes, ensinando-nos por esse modo como agir de nossa parte na nossa existência. São aqueles que estabelecem a paz, que orientam os caminhos da pacificação e que indicam os verdadeiros caminhos de equilíbrio para todos. Finalmente, os legítimos embaixadores divinos na Terra, quando passam, deixam o rastro da caridade. Onde falam, deixam imagens positivas nas mentes dos ouvintes. Onde trabalham, fazem construções sólidas e onde iluminam os corações, deixam muita luz em todos aqueles que os sentem. Homenageemos assim o trabalhador Leon Denis, que representa para todos nós a imagem de trabalho, de luz e de amor ao próximo. Que Deus o abençoe, que Deus o ilumine e que Deus igualmente nos abençoe e ilumine agora e sempre. Muita paz. Dando continuidade, a nossa irmã Sueli hoje vai estudar conosco o capítulo 21, itens 4 e 5, falsos cristos e falsos profetas, e os prodígios dos falsos profetas. Tenhamos todos um bom estudo. Boa tarde. Agora todo mundo está ouvindo. É sempre um prazer poder estudar a palavra de Jesus naquelas situações tão impactantes que os pescadores que viviam com ele, homens simples que viveram na mesma época, puderam transcrever
e isso chegou até nós depois de muitas traduções. Esses textos com os quais nós nos familiarizamos são textos que passaram do siríaco para o latim, para o grego, até que chegou a língua portuguesa, que nem existia. Então, há um descompasso grande entre o significado da palavra hoje e o significado da palavra no tempo em que ela foi empregada inicialmente. Então, nós estamos até terminando o capítulo 21 e, na tarde de hoje, missão dos profetas, inicialmente. E aí, quando aparece essa palavra já tem, assim, um conteúdo meio mítico, meio de coisas estranhas, de coisas ocultas. E, a partir daí, se nós formos procurar no dicionário a palavra profeta, o verbo profetizar, vai aparecer aquele significado mítico, mas também vai aparecer o significado básico, ensinar. É isso. Então, qual é a missão dos profetas lá do século I? Ensinar. Eles eram pessoas com algum conhecimento, para a época muito conhecimento, que eram capazes de ensinar coisas que para nós são óbvias, mas naquele momento histórico não eram óbvias. Confesso que eu estou assim muito impressionada com o livro que eu acabei de ler ontem, que é exatamente, trata de uma das encarnações do Allan Kardec. Não é a primeira nem a segunda, uma delas. O interessante dessa história é que a gente aprende que o Allan Kardec viveu na época de Jesus. Jesus conseguiu curar a filha dele, que tinha lepra. É porque são coisas tão afastadas de nós que a gente fica assim, mas será que é verdade? Lepra? Gente, lepra é fruto de sujeira, é fruto de falta de higiene. E ela veio até bem próximo de nós, até que a medicina avançou de tal forma que hoje em dia a gente quase que diz que ela está erradicada. Não está não, ainda tem alguns núcleos, mas são situações resultantes de pobreza, de ignorância, de abandono. E ela é curável, ninguém precisa morrer de lepra. Mas no século I era uma doença aterradora que acontecia aos borbotões, fácil de entender. Faltava higiene, faltava remédio, faltava conhecimento.
À medida que a ciência avançou, que os homens se dedicaram ao estudo de tudo que o circundava, a natureza, os hábitos, as doenças foram sendo revertidas. E foi numa situação dessas em que o Allan Kardec, na época um patrício romano, e patrício é cidadão de altíssimo nível no tempo de Roma do século I. Eu tenho que estar falando dessas coisas porque eu tenho que levar o meu grupo a recuar no tempo, a recuar 20 séculos. Então é muita coisa. Se a gente não entrar naquele tempo, a gente não consegue entender o que nós estamos estudando. Então, quando eu comento isso, foi muito bom eu ter feito essa leitura, eu também me transportei para a época em que Jesus encarnou no nosso planeta. Era, então, um momento muito doloroso. A civilização já existia há milhares de séculos, mas o avanço da humanidade era muito vagaroso, era tudo muito devagar, e a sociedade da época era muito estratificada. É uma época em que os Césares, os imperadores romanos, praticamente mandavam no mundo inteiro, no que se conhecia de mundo. E, obviamente, viviam muito bem, porque usurpavam tudo que podiam dos povos dominados e viviam eternamente em guerra. Então, nosso querido Allan Kardec viveu numa época, nessa da história que eu acabei de ler, em que ele nasceu numa família importantíssima. Patrício era, sim, o máximo na escala social da época. Então, tinha riqueza, tinha boa vida, mas também tinha a responsabilidade de manter o Império Romano vencedor em todas aquelas guerras que eles promoviam em busca de aumentar o próprio domínio terrestre. Bom, então, nessa época, os homens não tinham esse poder de conhecimento. Um ou outro sabia um pouco mais. Então, o que acontecia? Quem sabia um pouco mais detinha uma parte do poder, detinha conhecimentos. Então, ele ensinava, quando queria, aquilo do que ele já era conhecedor. Então, nessa época, vou fazer uma comparação, jogo rápido. Pensa no que todo mundo já estudou sobre os indígenas brasileiros. Como é que era a vida deles? Não era cheia de mistérios, de sortilégios, de ações
aterrorizantes. Por quê? Porque todo mundo era ignorante. Quem impressionasse mais tinha mais importância naquele grupo. Então, esses profetas falados no Evangelho nada mais são, trocando em miúdo, do que aquele que sabe mais do que aquele que conduz outros homens. Então, são profetas, primeiro os pais, que começam a ensinar a falar, a andar, o que o outro pequenininho não sabe. Depois, conforme o tempo passa, o pai entrega o seu filho aos professores, que sabem muito mais do que os pais. E aí, professores também tinham essa ação de profetizar, ou seja, de ensinar. Mas não se esqueçam que quando a gente estuda Império Romano, Grécia Antiga, nós nos maravilhamos com a obra que aqueles homens fizeram nos mármores. E nesse livro eles falam muito nas obras erguidas a partir de blocos de mármore, porque os gregos foram os maiores artistas, né, na estatuária. Então, esses também eram muito respeitados. Imagina a habilidade e o conhecimento desses homens que levavam beleza para as ruas de Roma, para as ruas do Coliseu, de tudo isso. Ora, ao lado dessa coisa toda, eu fiquei me lembrando, olha que loucura, pensando em profeta, eu me lembrei, caramba, todo dia quando a gente fica esperando, como é que vai ser o dia de amanhã? Vai ter chuva, vento, sol, ressaca? O que é isso para o ignorante? Profetizar, é isso. Mas por que a gente sabe que vem uma notícia em que a gente pode acreditar? Porque aqueles homens estudaram, e estudam, e construíram aparelhos que são capazes de ajudá-los a prever o dia de amanhã, se tem sol, qual a temperatura que deve ter, se os ventos vão ter que velocidade. Se fosse no século I, seriam profetas poderosíssimos. Bom, então essa ideia que ficou de que profeta era aquele que enxergava além do seu tempo e do espaço em que estivesse circunscrito. Isso daí não existe, mas, de acordo com a ignorância do grupo, era o entendimento daquela época. Então, atualizando as palavras do Evangelho, diríamos que profetas são todos os homens assinalados com o poder de ensinar. Então, pai é profeta, mestre é profeta, responsáveis pela educação moral, intelectual, ética, são profetas. Cientistas são profetas poderosíssimos, filósofos, artistas, enfim, todos os pensadores seriam profetas, porque eles vão além da superfície, eles
se debruçam para descobrir qual é a essência, como tudo aconteceu. Então, os pais têm a missão de instruir os filhos. No tempo certo, os pais confiam seus filhos aos mestres. E, posteriormente, esses mestres vão se substituindo. Esses mestres, estes profetas, podem ser artistas, cientistas, estudiosos de maneira geral, que passam a vida com os livros, com as pranchetas, com os microscópios, com os computadores. São aqueles que revelam as coisas ocultas para os outros homens. E eu estou falando e estou lembrando da minha experiência na primeira vez que eu usei um microscópio. Gente, é um negócio assim assustador, porque você não imagina que naquela superfície aparentemente em branco existe um mundo de seres que se movimentam naquele espacinho. Eu fiquei encantada quando eu vi uma gota d'água no microscópio. É fantástico, é fantástico. Pena que as escolas hoje não dispõem de microscópios. A minha dispõe, mas a minha, no exemplo, porque você abre para o aluno um mundo maravilhoso. Você quer fazer alguém se tornar um estudioso? Mostra para eles o microcosmos, quer dizer, o mundo mínimo, bem pequenininho, que é um mundo que o microscópio alcança. Ou então faz o contrário, olha para o céu, e aí você vai ficar estarrecido com a quantidade de seres celestiais que vivem ali conosco e nós nem nos damos conta. Então, tanto o micro como o macrocosmos são experiências fantásticas e que a gente só conhece porque profetas antes de nós fizeram esse estudo e construíram aparelhos que nos dão acesso a esses mundos mínimos ou máximos. Então, os cientistas, por meio do estudo e da observação, descobriram, por exemplo, o mundo das bactérias, dos vírus, como é que eles se produzem, como é que eles se reproduzem, como é que a gente consegue, como é que fala? Ir contra eles, está me faltando o verbo. Combatê-los. Como que a gente consegue combatê-los? Como é que a vacina tem que ser criada, produzida para combater aquele mundo invisível das bactérias e dos vírus? Como é que os analgésicos conseguem aliviar a nossa dor? Tudo isso é observação. Qual é o princípio ativo que eu vou usar para diminuir, para abrandar a dor, ou o meu nervosismo, os calmantes, ou tornar uma coisa importantíssima. Morria-se muito cedo. Quando a gente fala em século I, dificilmente um homem chegava aos 50 anos. Primeiro, ou porque morria na guerra, porque eles viviam em guerra, ou porque tinham doenças, falta de higiene, falta de cuidados. Pensem, um mundo que não tivesse banheira. Pensa, um mundo
sem chuveiro, um mundo sem vaso sanitário. Pensem, um mundo sem água sanitária. A proliferação de germes, de bactérias, como os homens morriam cedo. Como a natalidade infantil era preciosa, porque de 10 crianças que nasciam, com certeza metade morriam antes de fazer 5 anos. Então era um mundo brabo, difícil, mesmo para os patrícios, romanos, imperadores e etc. e tal. Por outro lado, sem falar em cientista, mas agora falando em filósofos e legisladores, esses eram homens também com essas qualidades de profetizar. Mas o que eles faziam? Se eu não estabelecer quem é dono de cada pedacinho de terra, a guerra que é entre nações vai ser entre vizinhos. Se eu não organizar a vida das pessoas de forma que uma proteja a outra, alguém vai ficar muito mal na vida. E é assim que vão aparecendo os contratos. Os contratos aparecem, foram criados para isso, para ver se a gente consegue proteger o que tem menos daquele outro que é o mais poderoso. Então, os legisladores fizeram um trabalho impecável. Cada vez que eles criavam uma lei para tentar organizar a vida em sociedade, eles prestavam uma ação de benemerência fantástica, até porque, lembrem-se, eu estou falando lá século I, II, III, por aí. Se hoje nós ainda nos horrorizamos com as agressões que são noticiadas, imaginem numa época em que um pretor tinha a capacidade de mandar vazar o olho do seu contentor. Já pensaram nisso? Tinha poder de vida, de morte e de destruição do corpo humano. Era uma... desfazer todo o patrimônio do adversário, a falta de respeito era total. Os mistérios, agora vamos, que é o mais delicado, os mistérios da vida espiritual são revelados por aqueles outros homens dedicados à religião, cada uma delas com diferentes graus de conhecimento da vida espiritual. Então, havia naquela época os mistérios. Lembram-se quando a gente estudou alguns dogmas da Igreja Católica, especialmente? O que é o dogma por definição? Verdades incontestáveis, que não se discute. E foi entrando nesse viés da discussão que o Allan Kardec traz a doutrina das vidas sucessivas. Ele discute os dogmas, mas na antiguidade os mistérios da vida espiritual eram de propriedade do pajé, tinha muito do chefe de família, porque a gente não pode esquecer uma coisa, isso é sério pra caramba. Não havia um Deus, havia muitos deuses.
Havia aqueles deuses que todos aceitavam, tipo Júpiter, que era o deus, o chefe dos deuses, digamos assim. E uma série de outros deuses, um protege o comércio, outro protege a beleza física masculina, outra beleza física feminina, outro protege a caça, o caçador. Então, mas tinha também os deuses da família, de cada família. Tinha um altar dos deuses familiares. Então, vejam como devia ser variada a concepção dos mistérios da vida espiritual. Lembrem-se, eu estou falando Roma, basicamente, Grécia, mas se a gente for falar no Egito, por exemplo, no Egito conhecia as vidas sucessivas. Só que, como eles conheciam mais ou menos, eles achavam que a gente voltava naquele corpo mesmo. Daí a mumificação. Daí abrir aquelas tumbas lá do Egito e encontrar coisa de comida, utensílios, roupas, joias, porque eles achavam que aquele faraó ia retornar daí a algum tempo usando aquele mesmo corpo. Então deixavam todas as coisas que provavelmente ele ia precisar. Então vejam, a vida espiritual realmente era um mistério absurdo, porque olha as concepções nos diferentes locais habitados na Terra. E agora também estou me lembrando de outra coisa. Vocês estão observando, que eu acho até um negócio bem legal, aquele anúncio que fala vários líderes de diferentes igrejas, um dizendo para outro: eu te respeito, você me respeite. Vocês viram? Eu acho aquilo lindo. Finalmente, a gente está colocando assim para o povo a ideia do respeito a todas as religiões. Não importa como é que ela se apresente para nós. É um princípio espiritual, é uma crença que o outro tem e que eu não posso desrespeitar de maneira nenhuma. Então eu achei aquilo lindo. Estamos caminhando. O respeito é talvez o passo mais importante para que a vida material se torne de melhor qualidade e a vida espiritual se abra para todos nós. Quanto mais grosseiro for o espírito humano, mais dogmática e concreta a religião que abraçará. Para cada um, a iluminação no grau que a sua visão necessita. Luz demais, ofusca. Luz de menos, não enxergamos. Então, porque tal religião é ignorante, atrasada. Se usa muito essa palavra, é atrasada. Mas atrasada? Não, ela é de acordo com a capacidade de entendimento e de sentimento da população que a abraça. Não tem essa de atrasada, não. Ela é de acordo com a população que a abraça. Ela é corretíssima. Cada um aproveita os conhecimentos que aquelas doutrinas oferecem.
e nenhuma ensina para o mal. Todas ensinam para o bem, para a evolução, todas falam em caridade, falam em amor, falam em perdão, cada um usando a sua linguagem, mas todas levam essa mensagem de perdão. Quando a gente não perdoa, não tem nada a ver com a religião, não. Tem a ver com o nosso coração. O nosso coração é que não é lá grande coisa, por isso é que ele não perdoa. Kardec, quando no século XIX codificou a doutrina espírita, ajudou a revelar o mundo espiritual e a doutrina das vidas sucessivas aos homens do seu tempo e dos tempos vindouros através da obra que deixou impressa. Então, os mistérios que envolviam a vida espiritual foram revelados pela doutrina espírita, sim. Claro que foram. Todos nós sabemos perfeitamente que temos que ser responsáveis pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos. Todos nós sabemos que a bobagem que a gente fizer hoje vai ter um retorno mais adiante. A gente vai ter que acertar isso. Ninguém pode passar ninguém para trás. Não, não pode não. A gente não pode, a título, estou me defendendo, exagerar na defesa. Até o nosso Código Penal penaliza, né? Você não pode fazer uma defesa excessiva, senão você paga pelo excesso. E o Espiritismo tem a missão de orientar sobre a vida que continua após a morte do corpo material, de revelar e esclarecer as coisas havidas como misteriosas até então, de ensinar sobre quem somos, espíritos, de onde viemos, da criação de Deus, para onde iremos após cada encarnação, para um período de repouso, de estudo, de preparação, para retornar e começar tudo de novo a partir das faltas que nós cometemos, das injustiças que nós cometemos. O item 5 fala do prodígio dos falsos profetas. Prodígio, gente, é milagre. Milagre não existe. Por quê? Porque milagre seria quebrar a lei da natureza, seria mudar a lei da natureza, seria nós modificarmos as leis divinas. A gente sabe que o que acontece é que nós não conhecemos perfeitamente, ou não conhecemos nada das leis da natureza. Elas estão aí. Tudo, não tem nenhuma estrela caindo em cima de nós, nenhum de nós desprega do planeta, da crosta do planeta e sai voando pelo espaço, não tem nada disso. As leis da natureza acontecem certinhas. O que acontece é que nós desconhecemos essas leis nas suas profundezas. De vez em quando aparece aí, foi descoberta a vacina da Covid. Por que foi descoberta? Porque o cientista descobriu como é que aquele vírus se reproduz e qual era a forma de quebrar aquela produção. Aí começam a aparecer remédios, além da vacina, remédios para tratar, e morria aos milhares, e hoje em dia não é mais assim.
Então, qualquer um que diga que você vai ser vitoriosa, mas não vai lutar, que você vai fazer fortuna, vai ficar rica sem trabalhar, sem se esforçar, que você vai aprender, vai dominar um conhecimento sem estudar, que você vai ser feliz sem fraternidade. Quem disser essas bobagens é falso profeta, é vendedor de ilusão. Então, não dá para a gente imaginar que vai conseguir coisas fantásticas sem esforço, sem trabalho. A lei é a lei do trabalho, para que a lei do progresso também possa acontecer. Não adianta, não adianta. Pode chorar, reclamar, esbravejar, sem trabalho, sem estudo, sem esforço, ninguém vai sair de onde está. Vai fazer um buraco debaixo dos pés, com certeza. Então, falsos profetas são aqueles que ludibriam, que enganam, que adulteram e estão por toda parte. Não estão só na sua tendazinha de adivinhação, dizendo que você vai ganhar 1 milhão. Não é isso, não. Todos nós, quando prometemos o que não podemos cumprir, somos falsos profetas. Toda vez que a gente diz que vai fazer alguma coisa, vai ajudar de alguma forma e tira o corpo fora, com certeza não somos homens de bem e muito menos profetas. Somos falsos profetas, somos enganadores. Pior que isso tanto existe no mundo material como no mundo espiritual. Nós, por exemplo, que somos espíritas, que sabemos que estamos o tempo todo juntos com uma população invisível, não podemos confiar em tudo aquilo que as comunicações passam para nós. Porque não é porque você morreu que você ficou sábio. É isso que a gente também precisa se tocar. Não é porque você perdeu o corpo material que a sua personalidade mudou, que você passou a saber coisas que antes você não sabia. Não é isso não, não é isso não. Nós somos exatamente as mesmas personalidades. Aquilo que nós sabíamos, continuamos a saber. Aquilo que nós não sabíamos, continuamos não sabendo. Então, há falsos profetas, esses que a gente vê, mas também são falsos profetas aqueles que se aproveitam da mediunidade do médium, que está ali à disposição, e fala coisas que não são verdadeiras, toma para si nomes que não lhe são próprios, toma para si qualidades que não tem. Então, e pensem, é pior ainda, porque eles têm a invisibilidade a favor deles. Então, é até covardia, se dizer um Cristo invisível. Pensa bem, a gente tem que estar muito segura de tudo. Imagina pessoas bem humildes, coitadas, que acreditam em tudo, são capazes de dizer que estiveram com Cristo, foi Ele que mandou eu
tomar esse remédio, aquele, fazer esse exercício, aquele outro, sei lá. Então, cuidado. Falsos profetas são espíritos encarnados ou desencarnados. Por isso não é legal, quando a gente está tomando passes, pedir para o médium dar uma opinião sobre alguma coisa. Ele tem capacidade de transferir fluidos de cura, isso ele tem. E não é ele e o mentor ou os mentores que estão com ele. E conseguem acalmar dores, desfazer coágulos, isso pode acontecer. Mas perguntar se eu vou ganhar na Mega Sena, não tem a menor ideia, não tem a menor ideia. Então, quando a gente entra na sala de passes, a gente procura colocar o pensamento em comunhão com o mundo espiritual, pedindo que eles nos ajudem onde puderem, que eles intervenham onde for possível. E só. Precisamos estar realmente muito, muito centrados nesse momento de concentração, porque esse momento pode resolver uma porção de dificuldades que a gente enfrenta na vida. E pelo menos a gente sai assim, aliviada, porque isso eles conseguem fazer. Isso o médium consegue, junto com a equipe que trabalha com ele, favorecer aquele amigo que está com o coração aos prantos. Isso ele consegue acalmar e modificar, às vezes até o nosso entendimento, que é o entendimento que está errado. Os profetas, sejam os do Evangelho, sejam os dos nossos tempos, nunca tiveram ou têm o poder de modificar as leis eternas, as leis de Deus, as leis da natureza. Lei é uma coisa que a gente faz o tempo todo. Cada país tem as suas leis. Nos Estados Unidos, cada estado tem as suas leis, que vão se modificando. Mas as leis da natureza não mudam, não tem jeito. Os falsos profetas atribuem a si mesmos o poder de operar milagres, prodígios que não existem, porque representam rupturas das leis da natureza naturalmente imutáveis. Olha que arrogância, né? Que arrogância! Mais ainda, milagres atentariam contra a lei do trabalho, contra a lei do progresso. Todos precisamos ser bons profetas, que não alardeiam fatos falsos, descobertas duvidosas, que não aplaudem comportamentos desrespeitosos, agressivos ou ofensivos. Se Deus é perfeito, perfeitas são suas leis, por isso mesmo imutáveis, diferentemente das leis humanas que mudam na proporção que os conhecimentos humanos avançam. Agora eu estou lembrando de uma outra coisa. Desculpe, de vez em quando eu lembro de umas coisas que estão acontecendo. Olha só, em cima disso, nesse livro que eu contei para vocês, tem um momento em que o hebreu lá manda tirar o coração do peito de um senador que tinha sido capturado. E, sem problema, enfia a lança, né? E retira o coração ainda trepidando. Agora, olha só, o que nós fazemos hoje? Nós não fazemos
Como é? Troca de coração, como é que a gente fala? Transplante de coração, de rim, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é a mesma coisa? Mas olha, o avanço da ciência, o avanço da moralidade. Lá era imoral, era o máximo da maldade. Aqui é o prolongamento da vida. É alguém que acaba oferecendo seu coração, que ele não precisa mais, para o outro que depende daquele coração para viver. Olha como a proporção que o tempo passa, como os atos têm significação diferente. Isso é que eu acho lindo. É a mesma coisa, tira daqui e bota para lá. Tira daqui e joga no lixo. Só que a representação é outra. É tira daqui, bota para aqui, porque aqui não precisa mais e aqui é o prosseguimento da vida. Por isso, hoje, já está, acho que em 73 anos, a idade média de vida no Brasil. Em outros países, a vida tem um espaço maior, tem um tempo maior. E a gente sabe pelos relatos da espiritualidade que o corpo humano foi preparado para viver pelo menos 100 anos. Porque é uma trabalheira danada, já pensaram? O mundo espiritual tem que balizar a formação do corpo? Olha só, bota os corpos do mundo inteiro sendo arrumadinhos lá nos departamentos da reencarnação. Olha a trabalheira que isso dá. Se você de 50 anos tiver que dar ao espírito um corpo novo, olha o problemão. É melhor que ele fique mais tempo naquele corpo, crescendo moralmente, crescendo em conhecimentos, se tornando mais próximo das qualidades dos anjos, né? Do que ficar trocando toda hora, como era no antigamente, nessa época que o Kardec viveu lá na Roma Antiga. Quando o homem aprendeu a produzir o fogo pelo atrito de duas pedras, desencadeou um avanço formidável nos seus conhecimentos e na vida que até então conheciam. Em todo o tempo, o atrito de duas pedras produziu a faísca, e o fogo. O homem é que não conhecia esta lei da natureza. Isso eu acho assim basilar. Quando o homem aprendeu a produzir o fogo, e ele teve um avanço incrível, isso sempre existiu. A gente é que não sabia. Quando aprendeu, usou e abusou disso. A mesma coisa com a descoberta da roda. Quando a roda foi descoberta, as distâncias diminuíram. Não porque tivesse encurtado, mas ficou menos penoso sair daqui para chegar ali. Porque tudo era a pé, lembram? Tudo era a pé. Quando eles conseguiram fazer a roda, nós achamos, mas é uma besteira tão fácil. Agora, Agora. Mas quando isso foi criado, não era fácil, não. E como facilitou a vida dos homens. Mesma coisa, pode passar. Mesma coisa quando o homem aprendeu a perfurar a rocha e fazer os túneis. Olha como facilitou a vida de todos nós. E nós que moramos no Rio de Janeiro, vivemos atravessando os túneis. Olha como isso diminuiu as distâncias e a gente pôde aproveitar melhor o tempo. Então, a comunicação com o mundo espiritual já levou muitos homens e mulheres a morrerem na fogueira. Eram bruxos, eram bruxos. Ainda hoje há quem qualifique como loucos aqueles
que falam com os espíritos desencarnados. Lamentavelmente, os hospícios estão albergando pessoas que são apenas médiuns e são mal interpretadas. Por outro lado, com conselhos que ferem os bons princípios devem ser rejeitados, não importa a posição social de quem os ofereçam. Ideias estapafúrdias que contrastem com o bom senso não podem ser acolhidas. Comportamentos que ofendam a moral e os bons costumes não podem receber crédito. Mensagem psicografada, ainda que assinada por nome ilustre, mas indicadora de egoísmo, inveja, cupidez, malícia, merece o nosso repúdio. Olha o que eu falei da responsabilidade do espírita. O tempo é de renascer na fraternidade universal, no amor incondicional ao Pai, a seu Filho Jesus, a todos os homens encarnados e desencarnados na Terra e em todos os mundos habitados. E o tempo é de renascer realmente. Nós estamos vendo como é difícil renascer naquelas paragens lá do Rio Grande do Sul. A gente olha e não consegue entender como vai fazer, qual deva ser a primeira medida, como reconstruir, quem precisa ser socorrido primeiro. Nós estamos com esse problema nas mãos. É tempo de renascer, mas a gente tem que renascer usando da fraternidade universal, que é o que nós estamos fazendo, graças a Deus. Muito obrigada pela atenção de todos.